gravado embaixo. Bonito. Que é um mito da narração esportiva brasileira. Um dos maiores do mundo, quem sabe. E é um grande bruxo. Tudo bem, Giba? Tudo bom, Daniel? É só dizer que o bonito da imagem é o Gilberto Júnior, que o pessoal já sabe quem é, gente. Pode ser. É o Magrão, né? Como eu tenho chamado aí. O pessoal chama historicamente o Haroldo de Souza de Magrão, mas não, agora o Magrão é o Gilberto Júnior aqui. Bom, Gibanti, já tinha combinado esses dias, né, de fazer um bate-papo, uma resenha aqui no Facebook e tal, e aí acabou ficando por essas não fizemos, mas hoje estamos no ar aí, só que ao contrário do que normalmente a gente faz nos programas da Rádio Caxias e tal, não tem pauta, né? Foi o que a gente combinou. Não, pauta livre. Pauta livre. Cara, eu queria começar esse bate-papo aqui, ô Giba, mandando um grande abraço para um cara que tá nos assistindo aqui na live, até pedir pro pessoal que estiver assistindo compartilhar aí, né? Curtir e compartilha. Faz legal, uma massagem no ego pra gente, né? Mas eu queria mandar um grande abraço pro Luiz Mendel, que é tio do Jefferson Cunha, que trabalhava comigo na Rádio Web Independente, tava sempre ligadão com a gente nas transmissões, tá aqui, tá dizendo que tá com saudade daquela época. Dá saudade daquela época, era bacana, né, Mendel? Valeu aí pela audiência aí. Giba, eu queria começar esse bate-papo o seguinte, cara. A gente trabalha junto na Rádio Caxias já há aproximadamente 8 meses aí. E ao contrário do que muita gente pensa, a gente se fala pouco, né? Porque tu tem teus horários no ar, eu tenho os meus horários no ar, eles não coincidem, apenas o campo neutro. Então a gente trabalha junto 1 hora por dia mais ou menos. Não viajamos juntos, né? Por óbvio, não viajamos juntos, então a gente se fala pouco, assim. E eu não sei como é que tu tá esse período pra ti, cara, porque a gente tá parado em casa, né? E até vou fazer um parênteses aqui. Eu não acho de todo ruim ficar em casa, né? Pelo menos a gente fica perto da família, né? Tem essa coisa que é bacana. Mas o que tá te incomodando mais? É o ficar em casa, é o não ir lá pro estúdio da Rádio Caxias, é não ter os jogos pra fazer? O que tá te incomodando mais nesse período aí? Sem sombra de dúvidas, é não ter os jogos para fazer. Lógico que a gente gosta de ir na rádio, a gente gosta de ir no estúdio da rádio, é outra condição de trabalho, né? Bem melhor do que em casa. Embora em casa a gente tenha o nosso conforto, tudo, mas na rádio a gente tem mais recursos, né, Daniel? Agora, o fato de não ter jogo, isso aí pesa. Pesa porque, sabe que eu, todo final de ano, quando termina a temporada, eu fico numa crise existencial que eu tenho vontade de largar o rádio. Porque, embora eu não seja um cara fanático por futebol, eu sou um cara fanático por narrar futebol. E cada vez que eu fico sem narrar futebol 30, 45 dias, eu já fico maluco. Agora a gente já está fechando já fechou 2 meses. Dia 15 de março eu narrei meu último jogo, que foi o jogo do Caxias com o Novo Hamburgo. Tu narrou um dia antes o jogo do Juventude com o Aimoré. Então essa seca de jogos é o que mais me deixa assim pé da vida. Eu também. Porque até esses dias tu falou sobre isso e eu acho que é pra mim também. Quem tá nos vendo aí, às vezes eu vou estar olhando pro lado aqui, porque o Gilberto tá do meu lado aqui, tá? Ele tá do meu lado, ele não tá na minha frente. Esses dias o Gilberto falou um negócio que eu me trouxe muito pra mim, que é o seguinte, ele falou, eu sou um cara mais de rádio do que propriamente narrador. Tipo, o rádio faz mais falta pra mim do que propriamente o narrar o futebol, né? Tu falou isso esses dias, acho que foi no Campo Neutro, e é muito isso, né? Pra gente que o Gilberto e eu somos da mesma geração, o Gilberto 3 anos mais novo do que eu, mas somos da geração nos 80, uma geração que cresceu ouvindo rádio, lendo jornal e vendo TV aberta, né, Gilberto? A gente não tinha essas facilidades e modernidades que tem hoje, assim. Então, a gente é de uma geração muito do rádio, e acho que foi isso que me fez me apaixonar, e o Gilberto também pelo veículo, assim. E aí, justamente, essa coisa de ficar longe dos estádios é ruim, pelo menos pra mim, né? É chato, porque a gente tem toda a questão de viajar, tem a resenha no carro, com aqueles xaropes que nos acompanham, né, Gilberto? Eu tava preparado pra ir pra Natal, né, Daniel? Eu ia pra Natal, eu ia pegar uma praia lá. E aí não fui. Mas o fato é o seguinte, me faz mais falta não fazer rádio. Então, pelo menos a gente tá fazendo rádio, né? A gente tá podendo se comunicar. E que eu acho que é muito legal também essa reinvenção. Nós da Rádio Caxias não inventamos a roda, né? Tá todo mundo trabalhando em casa, mas estamos nos reinventando no jeito de fazer as coisas. Eu acho que isso pra gente que é de rádio também é uma coisa bacana, né, Gilberto? Que a gente provou para nós mesmos e para as pessoas que nos acompanham, para todo mundo, que dá para fazer rádio de qualidade
trabalhando de um jeito que não é o melhor possível, mas em casa e tal. É bacana isso também, né? Sabe que nesse tempo todo, né, Daniel, fazendo rádio, eu já tinha feito isso em outros tempos e agora eu tenho visto o quanto que eu gosto de fazer. Eu já fiz muito tempo, quando eu trabalhava, principalmente no início da carreira lá na Rádio Real em Canoas, eu fiz rádio popular também, eu substituía o Luiz Pedro Vieira, que era o locutor, né, que fazia as tardes da rádio. E na Guaíba eu tinha um programa diário de jornalismo, então eu sempre gostei de fazer isso. Quando eu vim aqui para Caxias, eu fazia um programa jornalístico de manhã, mas depois ele acabou. E eu confesso que eu não lembrava quando que eu gostava de fazer. Agora que eu estou vendo que eu de fato gosto. Ainda assim eu sinto saudade de narrar jogo. Com tudo isso, eu ainda sinto falta da narração de futebol. Eu estou vendo que daqui a pouco essas funções podem voltar para o meu dia a dia, de apresentador de programa de jornalismo, por exemplo, mas nada substitui o que eu mais gosto, que é narrar futebol. Que é a essência do teu trabalho, do meu trabalho também, né? Tô vendo aqui na live o Fabiano Barbosa, o Barbosa Júnior. E aí, gordinho, tá tudo bem contigo? Tudo certo. Remendão! Como assim? Era o apelido dele, né, antigamente, quando eu trabalhei com ele na Remendão? FPV. Remendão. Não é, Barbosa? Comenta aí, responde pro Daniel. Essa eu não sabia, viu? O Tu Barbosa, sabe que é o ele... seguinte, Ah, o Daniel, eram dois Fabianos na LBV, era o Fabiano Barbosa e o Fabiano Brasil. E aí que nasceu sim. o Barbosa Júnior. Sim, sim. Duas malas, inclusive, né? O Barbosa Júnior e o Fabiano Brasil. Duas malas. Dois queridos amigos, né? O Brasil tá fazendo terceiro livro já agora. Grande Brasil. Um abraço Mas também é um pro... metido, né, cara? Hã? Ele é um metido, ele faz tudo, ele não tem essa de, não posso fazer, ele vai lá e faz, depois ele vê se fica bom, tá certo É ele. verdade. Abraço pro Luiz Felipe Amorim, grande parceiro também. Ele que tava até na concorrência, né? Tava na Gaúcha Caxias. Agora Ele que é voltou para daqui, né, Porto Alegre. Ele Caxias. é. E tá em Porto Alegre agora, mas daqui a pouco tá de volta aí também ao meio do rádio aí. Tá, e aí, Giba, tu não queria pauta, quer falar sobre o quê? Não, eu quero conversar contigo, me pergunta alguma Tá, então coisa, eu te outra pergunta. eu vou te perguntar uma coisa, então. Eu que te acompanho já há muito tempo, que como o Gilberto é mais novo do que eu, mas ele é velho nesse negócio do rádio aqui. E aí, 19 anos. e aí eu tava pensando o seguinte, cara, da nossa equipe do Campo Neutro, por exemplo, né? De idade, o Luizinho mais velho, depois tem o Rafael, depois eu e depois tu. E aí depois é uma galera jovem pra caramba que trabalha com a gente lá na Rádio Caxias, né? Nosso departamento de esportes e tal. E apesar de tu não ser o cara mais velho, tu é o cara mais experiente ali do nosso departamento de esportes e tal. E eu No sinto rádio. eu sinto que todo mundo, todos os colegas, enfim, todo mundo vai te perguntar alguma coisa, todo mundo pega um conselho contigo. Eu já fiz muito isso, faço muito isso. Como é que é pra ti ser assim, como é que eu posso dizer, mas o esteio de uma equipe e tal, ser o cara que todo mundo vai e pergunta e tira. Não, mas isso é verdade. Claro, a gente tem nosso coordenador, Alessandro Valim, mas todo mundo chega e te pergunta, pô, cara, o que tu acha legal fazer isso, fazer aquilo e tal? Porque tu é o cara mais experiente, como é que é isso pra ti, assim? É Tu tipo uma sabe que responsabilidade. tudo tem o lado bom e o lado ruim, né, Daniel? Eu fico feliz, que isso é confiança que a turma tem em mim. Eu não sou coordenador, eu sou apenas o narrador da rádio, o apresentador, e a turma, justamente por saber que eu tenho uma vivência maior no rádio, acaba me chamando para conversar. O que tu acha que eu faço aqui? O que tu acha que eu faço ali? Por um lado é bom, porque justamente mostra isso que o pessoal confia em mim. Mas eu já várias vezes fui chamado até o Alessandro disse, Gilberto, de repente tu pega mais leve aqui, pega mais leve ali, postagem em rede social, assim, sabe? Porque tu é um cara que o pessoal tem como referência, então daqui a pouco se tu começar a chutar o balde, vai todo mundo chutar o balde também. Então, ao mesmo tempo que é legal o cara ter admiração dos colegas e poder, de fato, colaborar com alguma dica, algum conselho, tem esse aspecto de ter que estar se policiando toda hora, porque daqui a pouco tu inconscientemente tu tá sendo um exemplo negativo para alguém também. Então, tudo na vida tem o pró e o contra, né, Daniel? Mas é da vida. Já passei por algumas coisas, né, nesse tempo todo de rádio, vi muita gente começar, vi muita gente se estrepar, e às vezes eu sou chato porque eu não quero que tu passe por um negócio que eu já passei e eu sei que tu vai quebrar a cara, né, tu ou qualquer outro, não tô falando em linhas gerais.
seja produtor, fiz isso na Guaíba durante um bom tempo, seja o repórter, que eu não fui repórter, não gosto do ofício em si, mas eu trabalhei com muitos caras bons, então a gente, com o passar do tempo, vai vendo, né, onde que estão as pedras no caminho e tenta alertar as pessoas. Então é isso, eu acho que é legal, mas ao mesmo tempo eu tenho que me policiar para não ser um mau exemplo e para não ser um chato de galocha. Em tudo que o cara fala, acho que isso não ficou bom. Eu achei que estava bom, o Gilberto não gostou. Não gostei. Então tem horas que eu tenho que estar me policiando também, viu, Daniel? Sabe que esse negócio de postagem, eu fui campeão mundial da postagem xarope no Facebook, né? Sei. Hoje em dia eu tô me policiando, mas sabe que eu tava ouvindo hoje... agora tem gente que vai me vaiar aí em Caxias do Sul, mas eu vou falar. Eu tava ouvindo o podcast do John Tedeschi, não sei se tu já teve a oportunidade de ouvir, que é o Atrás do Microfone. Ainda não. Grande parceiro de John Tedeschi, e eu fui o primeiro cara da entrevista para ele, e eu comecei a falar e o programa teve 2 episódios. Eu imaginava... Matheus Matel o senhor, hein? Eu imaginava que só o meu podcast com o John teria 2 episódios, pelo que a quantidade de coisas que eu falei. Só que daí o John resolveu convidar o Ciro Goetz, né? E aí se tem um cara que começa a falar e não para, é o Ciro, né? Esses dias até ele deu uma entrevista no Zona Mista aqui, foi difícil cortar ele. Mas eu tive que cortar o Ciro, fazer o quê, né? Senão o chefe ia me matar, porque a conta de telefone pro Uruguai ia ficar extensa, enfim. E aí o Ciro vem dar uma entrevista pro John no podcast e começa a falar das minhas postagens no Facebook. Que cara de pau que tu é, Ciro Augusto Francesconi Goetz, reclamar das minhas postagens. Logo eu, Ciro Goetz, um anjo nas postagens das redes sociais. Tô falando tudo isso para dizer o seguinte, né, Giba? É bem como tu falou. O Jorge Baltar me dizia muito assim, cara, tem que cuidar do que tu posta e tal, porque a partir do momento que tu pega no microfone e vai te tornando uma pessoa pública, as pessoas vão te conhecendo e tu vai ficando chato, dependendo do que tu escreve. Daqui a pouco até para alguém que quer te contratar, vai na tua rede social, olha. Isso também, né? Acho que é uma coisa dos novos tempos, né, Giba? Assim, que a gente tem que saber usar da liberdade da rede social, mas tem que saber que tem que ter um limite, né? Até porque a gente está numa era, né, Daniel, que todo mundo é fiscal de todo mundo. O pessoal quer saber com quem o outro está dormindo, com quem a outra está saindo, em quem fulano de tal vota, em quem Beltrano vota. E às vezes faz uma postagem nada a ver com isso e o pessoal acha que é letra para alguém, que tu está querendo defender algo, criticar. Então eu tenho mudado muito a minha postura nas redes sociais, no Facebook, nesse momento então da pandemia. Se tu dá uma informação que conflita com o que o cara está pensando em termos de ideia construída ali na cachola dele, ele já acha que tu está dando um recado político, e não é... Aliás, uma das coisas que mais me chateia atualmente é essa politização da pandemia. O pessoal politiza até remédio, cara. Então eu tenho evitado no Facebook, especificamente, de estar colocando esse tipo de postagem. Hoje eu até falei em relação ao uso de máscara, né? Às vezes tu vê uns gaiatos andando assim como se fosse um malandrão pela rua, sem máscara, acha que tá abafando. Não, tu não tá abafando, tu tá mostrando que tu é mal educado, tu não te preocupa com os demais. Mas eu não entro em aspecto político, até porque eu nunca defendi bandeira de ninguém. Acho que o pessoal às vezes faz isso inconscientemente. Mas então é muito chato, né, Daniel? Muito chato. E eu prefiro fugir de algumas polêmicas no Facebook. No Twitter, às vezes eu não me controlo e o dedinho nervoso vai no RT onde não deve. Abraço pro grande Fabiano Queiroz. Como é que tá aí na rádio A Hora em Lajada, hein, Fabiano Queiroz? Tá tudo bem contigo, meu bruxo? E o Barbosinha tá dizendo que o Gilberto Júnior tem informações restritas a respeito da pessoa dele. Não, nem tanto. Eu trabalhei pouco tempo na RBV, viu? O que eu sei é que agora, hoje em dia, o Gilberto Júnior e o Barbosa se encontrarem, eles podem, se quiserem, se abraçar, tirando o coronavírus. Até pouco tempo não conseguiriam a façanha de se abraçar, mas agora o Gilberto consegue. O Barbosa? Consegue. Mas agora até esqueci que eu ia dizer, cara. Sabe que eu trabalhei pouco tempo com o Barbosa, né? Era sobre isso. Trabalhei pouco tempo com ele na LBV, porque tinha um narrador lá que era muito mau caráter. O Barbosa lembra, ele odeia, ou pelo menos na época ele detestava tanto quanto eu. E aí eu peguei meu boneco, não me serve. Eu trabalhei lá na LBV também. Eu fiquei 4 meses lá. 4 meses na LBV. Não trabalhei com o Barbosa nem contigo, mas eu trabalhei com o Luciano Rola, que hoje está na Rádio do Grêmio.
Ele já tava O lá. Luciano Porto, pão, né? O Silvio Camelo, da Rádio Guaíba, tava lá. E tinha o Clair Azeredo também, que é o coordenador, Coordenador. né? O coordenador. Eu trabalhei lá com essa galera aí uns 4 meses, assim. Até sobre isso, né, Giba? Tu, um cara que... Bom, antes disso... Com quem eu trabalhei lá, o pessoal vai saber quem é o narrador mau Pois é, caráter. pois é, pois é. Eu ia tentar tirar essa aí de ti. Mas aqui, ó, esses dias eu ainda falei sobre isso, acho que foi no teu aniversário, eu escrevi, coloquei uma foto no Face ali, coloquei o seguinte, que foi um cara que sempre me ajudou muito na minha carreira, assim, até... O Gilberto foi um cara que me indicou para trabalhar com o Hernani e com o Rogério Belk, Hernani Campeiro e Rogério Belk na Metrópole, me indicou por 2 vezes, pelo menos, para trabalhar na Rádio Caxias. E isso mostra o seguinte, que o Gilberto é um cara que sabe dar apoio para as pessoas. Eu não estou aqui puxando o saco do Giba, eu já falei com ele 1000 vezes sobre isso, mas é que a gente vive num mercado de trabalho, né, Gilberto, que é muito competitivo, né? É muito competitivo o nosso meio, assim. A gente sabe de muitas histórias de caras que daqui a pouco quer dar uma rasteira no outro para conseguir tirar o cara daquele lugar e tal. E, por exemplo, tu me indicou para trabalhar contigo na Rádio Caxias para fazer a mesma função que tu, né? A gente apresenta programa e a gente narra futebol, a gente faz a mesma coisa. Da onde é que veio essa coisa tua, assim, de querer dar uma força para as pessoas, de ajudar e tal? Especialmente no mercado tão competitivo que a gente passa, assim. Cara, pra começar, que eu gosto muito de ouvir rádio, eu tô ouvindo tudo. E eu nunca indico alguém para chefia, assim, que eu não acho que tenha qualidade. Eu não creio que eu precise indicar alguém, por exemplo, que não tenha qualidade, justamente para me manter no meu patamar. Eu acho que a gente tem que qualificar sempre o produto que a gente trabalha. E eu notava que tu era um cara de muita qualidade e que precisava de uma oportunidade numa emissora que daqui a pouco fosse te dar condições de trabalho, ao mesmo tempo que fosse te cobrar, assim como outros caras que eu pude indicar, eu indiquei também, justamente por isso. Não... Tem muita gente que quer ter os ruins ao lado para ficar sendo o melhor, mas o melhor nivelado por baixo, eu acho que não acrescenta nada, não acrescentaria para mim. Eu sou um cara que eu gosto de ter os bons comigo e eu acho que a única forma que eu tenho de crescer profissionalmente é justamente nivelando o meu trabalho com as pessoas que estão ao meu redor por cima. E mesmo porque é uma porta que a gente abre hoje para alguém, amanhã esse alguém pode abrir em outro lugar, né? Então, esse negócio de trairagem não é a minha praia. Falar um pouquinho de carreira, assim, Giba. Tu começou na Rádio Real de Canoas, né? Se eu não me engano, foi tua primeira passagem, Foi foi a lá, primeira. né? Foi lá. Isso aí foi ano 2000, mais ou menos? 2001. 2001. Tá, então cabe bem dentro do que eu quero dizer. Tu é mais novo do que eu, 3 anos, tu começou em 2001, 11 anos antes do que eu comecei no rádio. Porque a passagem pela LBV eu nem conto, né? Porque foi muito pouco tempo e tal, e depois eu sumi bastante tempo. Quando tu começou, 2001, ainda a gente vivia um mercado completamente diferente, né? Porque a gente tinha as rádios grandes. A gente tinha nessa época, por exemplo, aqui em Porto Alegre. Eu falei aqui porque eu tô em Porto Alegre, né? A Guaíba, a Gaúcha, acho que tinha a Pampa nessa época, e a Bandeirantes. E aí a gente tinha algumas outras rádios periféricas e tal, como, por exemplo, a Rádio Real, a LBV e algumas e tal. Quando eu E a comecei... LBV com 50 kW, né? Era uma rádio de Sim. esteio com estúdio em Porto Alegre. Quando eu comecei em 2012, já é um cenário diferente, né? Já existem as web rádios, inclusive onde eu comecei, na galera e tal. E hoje, passado alguns anos, a gente já está em 2020, a gente tem um 4G que funciona muito melhor, tem diversos tipos de maneira de levar conteúdo, streaming, podcast e tudo mais. Eu acho que hoje é mais fácil de alguém começar na carreira do que, por exemplo, quando tu começou, justamente por ter mais oportunidades, mais espaço. Daqui a pouco, até como eu fui ali, o empreendedor de criar um veículo, investir naquilo para cavar um espaço para mim e tal. Acho que hoje é mais fácil do que lá em 2001, quando tu começou. De certa forma, sim. Ao mesmo passo que hoje em dia, para te entrar numa emissora de rádio, a grande maioria delas cobra que tu tenha pelo menos o curso de jornalismo em andamento, e antes isso era um pouco mais tolerado, e talvez existisse essa facilidade.
Hoje, o que tu conseguir de patrocínio, por exemplo, empreendendo, tu vai dividir com os teus colegas da equipe da Rádio Web. Antigamente, me recordo que na Rádio Real de Canoas, olha, isso aí em 2001, a gente tinha um chefe de esportes que, do nada, ele desapareceu. Depois a gente veio a saber que ele havia falecido. E nós tocamos o Silvio Fuginite, Carlos Dantas, que tu conhece bem, A mala. mais uns, a mala sem alça do Dantas, mas faz um bom churrasco. Oh, Aí passo uma verdade. vez. E aí o seguinte, a gente fazia daquele negócio, o Gilberto narrava, o Fuginite comentava, o Dantas reportava, de vez em quando surgia mais um outro membro na equipe, e a gente foi fazendo meio que cooperativado para manter no ar. Mas, por exemplo, a gente gastava muito para manter aquilo no ar e lucrava pouco. Hoje seria diferente, porque daqui a pouco tu faz uma parceria com a Ubra, como que nós tínhamos, e para transmitir os jogos de futebol da Ubra, o dinheiro que a Ubra pagava para a equipe de esportes era para pagar o espaço terceirizado. Então, eu vejo que a internet hoje propicia que tu tenha um bom projeto, que tu tenha um grupo de amigos, enfim, que queiram fazer um trabalho sério, e tu tenha condição até de ganhar algum dinheiro com isso. Eu sei que é um mercado que também não paga tanto assim quanto produto, mas já em relação a terceirizar espaço numa emissora, que daqui a pouco não te dá toda a estrutura técnica, não te dá a condição de ter um bom sistema de transmissão externa, um sinal que capte bem nas cidades dos arredores, e ao mesmo tempo essa emissora vem e te cobra. Hoje em dia tem como fazer algo de qualidade com o investimento que tu pode fazer. Nesse aspecto é bom, e também, lógico, né, ampliando o mercado propicia que muita gente tenha condição de começar. Antigamente começava 2, 3 em cada rádio dessas pequenas, para um dia alguém numa rádio grande descobrir e chamar, né? Abraço pro Ciro Guedes, ele mandou aqui, ó. Boa noite, Daniel. Boa noite, Giba. Grande Ciroldo. Ele mandou aqui, ó, 2 grandes companheiros em diferentes etapas da minha vida. 2 pessoas sensacionais. Sensacional é tu, Ciro Guedes. Além desse teu olho azul aí, sensacional é tu. Grande Ciro Guedes. Como é que tá o Pedrão aí? Tudo certo? Pois é, Giba, eu já tive uma situação um pouco diferente, né? Comecei 11, 12 anos depois de ti ali. Já nesse momento de internet, começando e tal, mas também foi bastante complicado. E aí, depois de muito pelear, e tu também, assim, não me entenda mal, mas tu começou peleando e logo tu deu um pulo para um puta de um veículo, né, cara? Que é a Rádio Guaíba, assim. Tive muita sorte. Tu começou peleando ali na Real, passou pela LBV e logo tu, pum, estourou, foi pra Guaíba, que a gente, pô, não precisa nem falar aqui, todo mundo conhece o que é a Rádio Guaíba. Eu passei um pouco mais de tempo, né, na estrada ali, até conseguir chegar num veículo grande, que é a Rádio Caxias. Para mim foi uma decisão importante, né? Era uma mudança completa de vida, mudar de cidade, saindo de Porto Alegre sozinho, indo para Caxias, deixando a família em Porto Alegre, mas era a grande chance da minha vida, já aos quase 40 anos de idade, para conseguir chegar a uma rádio grande. Tu era mais novo, já casado também, já com uma filha, se não estiver enganado, acho que a tua mais velha já era nascida, né, quando tu foi para Caxias. Como é que foi para te decidir naquele momento assim, cara, eu vou sair da Rádio Guaíba, que talvez naquele momento fosse segundo lugar no Ibope, uma rádio histórica, uma potência gigantesca, para ir para uma rádio do interior, que a gente sabe hoje o que é a Rádio Caxias, né? Quem conhece rádio conhece a Rádio Caxias. Talvez alguns anos atrás, até pela questão da internet ainda não ser muito legal, em Porto Alegre o público daqui não conhecia muito, né? Claro, uma coisa é a Rádio Caxias em Caxias do Sul, outra coisa era a Rádio Caxias fora de Caxias do Sul. Sim. Como é que foi para ti tomar essa decisão assim de chutar o balde, ir pro interior e aí eu até me permito fazer essa figura de linguagem, mas eu acho que ali foi a mudança na tua vida, né? Porque Foi. tu já tinha qualidade, tu tem desde sempre, que tu é um grande narrador, todo mundo sabe. Mas tu dá um pulo, né, de ser o terceiro narrador ou quarto narrador da Rádio Guaíba para ser o frente na Rádio Caxias. Eu acho que a tua vida dali muda, né? Muda. É um negócio que é complicado, viu, Daniel? Porque é o sonho de muita gente trabalhar na Guaíba, trabalhar na Gaúcha, na Band, enfim, trabalhar na capital. E eu fiz o caminho inverso, né? E eu fiz esse caminho inverso porque eu estava precisando fazer esse caminho. O pessoal às vezes pensa, o Gilberto foi demitido, alguma coisa, saiu. Não. Eu fiquei sabendo pelo Cristiano Silva
que era correspondente da Rádio Caxias e trabalhava comigo na Guaíba, ele disse: ó, Gilberto, abriu uma vaga lá. Eles, narrador titular saiu, eles precisam de um outro narrador. E tu acha, se tu topar, eu te indico. Eu disse: olha, me interessa. E aí namoramos uns 4 meses até fechar o acordo. Na verdade é o seguinte, a Guaíba me deu a grande chance de narrar no OpTube 2 Copas do Mundo, 2 Olimpíadas, narrar Jogos Mundiais Militares no Rio, conhecer alguns estádios no Brasil, fazendo, antes de começar a era do OpTube, a fazer transmissão em loco, e me deu uma bagagem, mas eu precisava de algo que, se eu não ganhasse, eu não me firmaria nunca como narrador, que era rodagem, repetição, a escala que eu fazia na Guaíba, até por ser o terceiro narrador quando eu saí, ela era uma escala que privilegiava os mais velhos, e com razão, porque eram muito melhores, o Mário Lima e o Orestes de Andrade, e antes teve o Haroldo, teve o Jacir, teve o Geraldo Andrade, e eles mais experientes tinham uma qualidade maior que a minha naquela época, e não adiantava eu chegar e bater na sala do REC, que era o coordenador, que era o chefe de esportes: REC, eu tenho que narrar, tem que botar quem tem mais condições. Eu precisava de algum lugar que me desse essa rodagem, essa sequência, e isso acabou acontecendo aqui. Por isso que eu sempre falo que a Guaíba me deu chance de viajar 2 vezes cruzando o Atlântico. Eu fui para os Emirados Árabes, fui para Dubai, aliás, fui para Dubai, fui para o Japão, mas onde eu profissionalmente fui e estou sendo mais feliz é aqui, justamente pelo fato de ganhar aqui aquela sequência que eu precisava, de ter conseguido evoluir como narrador, de ter conseguido cair nas graças da torcida. O pessoal, felizmente, tem uma aprovação boa em relação ao meu trabalho aqui. Todo mundo também, em algum momento na vida, teve os seus críticos, hoje os seus haters, mas de uma maioria eu tenho sim um afago nas transmissões que me deixa muito satisfeito. Então foi tudo necessário, tudo ao seu tempo, e eu não me arrependo dessa, que foi uma decisão que eu entendo que era difícil. Minha filha fez 2 anos no domingo, na segunda-feira eu vim com as mudanças, com a minha mudança aqui para Caxias, para na mesma segunda-feira pegar o carro no final de tarde e ir para a Arena narrar um jogo do São Luís contra o Grêmio, que era para saber quem ia enfrentar o Caxias na final do turno do Campeonato Gaúcho. Acho que é isso. E, enfim, e dali em diante... Tu saiu de Porto Alegre na segunda-feira, foi para Caxias e voltou para fazer o jogo. Exatamente. Exatamente. Um jogo que deu pênaltis, inclusive. O São Luís segurou o Grêmio, 0-0, tempo normal, e o Grêmio classificou nos pênaltis. Aí eu narrei aquele jogo. Daquelas coisas que acontecem, né? Pô, Alessandro Valim não te deu uma moleza no primeiro dia. Pô, Alessandro Valim. Eu nunca gostei desse tipo de moleza, viu, Daniel? Eu sou o cara chato, porque eu gosto de narrar. Gosto de narrar. Eu sei que de vez em quando isso complica. Sabe que uma vez eu fiz uma Olimpíada na Guaíba, que eu narrava todos os dias, e terminei com o início de formação de um nódulo na garganta. E ano passado, até a tua contratação, também eu estava num cansaço absurdo. Narrei 70 e poucos jogos no ano, mas eu tendo a chance de fazer um jogo, eu não vou pedir para não fazer, mesmo que seja um jogo ruim. Eu gosto de fazer jogo, para mim não é nenhum tipo de problema fazer. E aquele dia foi uma correria mesmo. Vim para casa, guardei tudo e passei a chave no apartamento, entrei no meu carro, deixei minha esposa lá na casa da minha mãe, me recordo, e fui para a Arena, narrei o jogo. Depois que eu comecei a vida aqui. Desculpa te cortar, Giba, achei que tu já tinha encerrado aí. Eu ia contar uma história, mas acabei deixando passar aqui. O Bruno Muck, né, que é uma revelação e tanto do Rádio Esportivo Gaúcho, né? Ele mandou aqui, ó: Daniel, conta aí o teu amor por esfirras e pede pro Gilberto falar da paixão dele por iogurte. Vou começar me defendendo. Eu não tenho amor por esfirras, tá? Acontece que é o seguinte: a gente viaja com um determinado valor para comer, né, Gilberto? E aí, tu sabes bem. E aí chegamos lá em Maceió e o Bruno Muck deu a sugestão: vamos no Habib's ali, comer uma esfirra e tal. E é barato. Tá, vamos lá.
Chegamos lá, tava 70 centavos a esfirra de carne. E aí nós compramos 30 esfirras, eu e o Bruno Muck. 30 mesmo esfirras. eu não sendo um fã contumaz de esfirra, eu te entendo. E aí nós fomos pro hotel. O combinado era que inclusive eu ia tomar um banho de mar, né? Porque eu gosto, ao contrário de ti. Só que tava com preguiça, aquele dia foi Mas cansado. é que eu não gosto, cara. Eu tenho alergia a sol, o pessoal não acredita Mas era nisso. de noite isso. Era 11 horas da noite. Ah, mas aí eu tenho medo de ser assaltado. Né? Tem medo eu sei. Aí a gente passou um dia cansativo em Coruripe, né? E aí eu disse, não, eu quer saber, eu não vou pro mar, coisa nenhuma. Aí fomos pro hotel, caminhamos umas 3 quadras com aquela caixa cheia de esfirra e um refri 2 litros. Fomos pro hotel, comemos, né? Bastante até. Naquela noite. E te ouvindo narrar Caxias e Botafogo. À tarde a gente tinha feito o Juventude Coruripe. E ali, torcendo pro Caxias e tal, aquela confusão toda, comendo esfirra. Daí eu dormi, Bruno Muck gravou eu roncando, aquela coisa toda, porque ele é um sacana, né? E aí nós comemos as esfirras que vieram conosco até Porto Alegre, né? Não a esfirra em si, mas sério? viemos eliminando a esfirra até Porto Alegre. Meu Deus do céu! Aquela esfirra de carne. A questão pelo iogurte não é tão diferente da tua. Eu, em virtude da dieta, eu tive que mudar um pouco o meu cardápio. Porque antigamente eu comprava um pastel, 2, 3, sei lá, uma coxinha e um refri, e estava feita a refeição. E aí o pessoal vai dizer, mas a diária que vocês ganham não dá para se alimentar bem? Dá, mas eu quero trazer de volta dinheiro para casa. Quero economizar. Exatamente. Porque eu vou gastar R$30, sei lá, numa refeição, se eu posso gastar 10 comprando um pote de meio litro de iogurte mais um pacotinho de cookies integrais. Até sobre isso, né? O Gilberto, acho que faz o quê? Uns 2 anos começou a dieta, né? Mais ou menos. Perdendo peso pra caramba aí. Eu fui pra Caxias e engordei mais do que eu já tava, né? E aí sempre que eu encontro o Marcos Vaz, ou no Centenário, no Jacone, o Vaz, engordaste, gente? É uma figura, o Marcos Vaz, né? Eu engordei mesmo depois que fui pra Caxias. Tem que entrar na dieta do Gilberto Júnior aí. Mas eu podia eu ser. Só espero que a minha coluna deixe eu voltar a fazer atividade física, viu? Os últimos dias têm sido bem complicados. Eu podia ser mau caráter, assim como o Bruno Muck, e contar o que ele fez no avião, no voo de volta, mas eu não vou contar, vou deixar assim. Assustou lá um pessoal, mas deixa assim. Ô Giba, o que a gente pode falar agora aí? Eu já abri um monte de assunto aqui. Solta a tua aí um assunto. Eu ia preparar uma pauta, tu não deixou. Pois eu ia te perguntar o negócio, eu esqueci, cara. Eu esqueci também. A gente tá muito esquecido, né? É a idade. No meu caso, eu fiz 36 semana passada. A idade, de vez em quando, me faz desses esquecimentos. Mas sabe que em relação ao primeiro dia em Caxias do Sul, também tem uma história, né? O senhor estava de férias, se eu não estiver enganado. Não. Acho que tu tinha de fazer uma viagem. Isso, tu foi viajar com o Bruno Muck, vocês foram pro Nordeste. Exatamente. Até porque no domingo a gente fez um jogo em Lajadense e Caxias. Tu estava com o Muck no Nordeste. A gente fez o campo neutro em 3 pontas, inclusive, aquele dia. E aí naquela semana tu ainda trabalhou, depois saiu de férias, na minha primeira semana. Aí no primeiro dia, no meu primeiro dia... Foi Manaus? Eu acho que não, acho que foi antes. Em Manaus nós fizemos uma live junto. Não, teve isso, um em Varginha. Não, isso quando nós fomos a Varginha, com o Petrucci, Não, foi a mesma? Não. Eu estava em Lajeado e vocês estavam no Nordeste. Acho que vocês estavam lá em Recife quando tu foi assediado. Acho que foi isso. Então foi depois, tá? Bom, enfim, isso foi dia 22 de setembro. No dia 23, foi daí meu primeiro dia realmente em Caxias do Sul, eu chego na rádio, né, o Alessandro me apresenta pro pessoal e tal, ali por volta de 9 horas da manhã, e naquele dia eu apresentei os 4 programas esportivos da rádio. O Giro, o Campo Neutro, o Esportes na Onda e o Zona Mista. Eu nunca tinha feito nenhum, nunca tinha apresentado programa. Tinha apresentado programas há muitos anos atrás na Rádio Metrópole, que eu mesmo produzia e tal, com o Rogério Belk e tal, mas assim, 4 numa tacada só também. Aquele dia foi punk, assim, porque era meu primeiro dia, eu não conhecia nada na cidade, não conhecia quase ninguém na rádio, conhecia a turma do esporte ali, porque já estava narrando desde janeiro do ano passado, mas aquele dia foi punk também. Foi uma história... Eu passei por um bom tempo fazendo isso. Eu já tinha uma bagagem aqui na rádio
quando isso aconteceu. Olha o Ciro Guedes aqui, ó. Coisa que o Giba mais gostava era comer pizza no shopping do Rua da Praia, na companhia do Flávio Sim, Fiorin. Diz que o Fiorin dava prejuízo. Flá- Sim, o Fiorin dá prejuízo. Flávio Fiorin, Benê Baruch, eu, Ciro ia de vez em quando também, uma pizzariazinha bem simples, mas interessante. Na época também de Porto Alegre, naquele período, o que rolasse caiu na área pênalti, né? Comia até o cabo da frigideira. Mas eu lembro desses momentos lá na Caldas Júnior. Tu pegou um time bacana lá na Guaíba, né, Giba? Tinha umas figuras folclóricas, assim, né? O Rogério Belk, o Léo Jorge, o Edgar Schmidt, enfim, o próprio Rec, né, que era o chefe. Cara, Uma eu trabalhei com galera. caras na seleção na Guaíba. Eu trabalhei do lado do João Carlos Belmonte. João Carlos Belmonte, para mim, o maior repórter esportivo que o Rio Grande do Sul já produziu. Fiz jornada com Belmonte, com Laerte de Franceschi, João Garcia. O Edgar, meu sonho era ouvir o Edgar chamar o gol como ele fazia com o Haroldo no intervalo, porque antigamente tinha essa do comentarista chamar os Sim. gols, né, no intervalo e no pós-jogo. E o Flávio Dalpisol sabia que eu era fã do Edgar, e o Dalpisol, quando estava apresentando, pedia para o Edgar chamar, ou assim narrado na Guaíba, repita, Gilberto. Cara, eu só tenho boas lembranças daquela época. Só tenho boas lembranças dos colegas e, enfim. Cara, a gente, infelizmente, não tem mais tanto tempo assim, porque daqui a pouquinho tem que apresentar o Zonamista na Rádio Caxias, né? Como é que Ah, é trabalhar com o Matheus Maciel? é legal, o Matheus é gente boa, Matheus. Ele é meio esquisito, mas é gente boa, O né? que tu pega tanto no pé do Matheus Maciel? Porque Vamos falar. eu sou filho único e eu gosto de ter, Hum, entendeu? E o Matheus não me ouve, então isso me irrita um pouco, assim. Mas ele é gente boa, ele é gente boa. Hoje, olha só, muitas vezes me perguntam, né, quando eu converso com alguém, assim, alguém até que não sabe com o que eu trabalho, ou até, enfim, quem é a tua referência, quem é o teu ídolo e tal. Eu sempre costumo dizer que eu não tenho ídolos, assim, né? Meus ídolos são meus pais, assim, por tudo que eles sempre fizeram por mim. os meus heróis morreram de overdose. Os meus não, os meus não. Mas enfim, eu não tenho ídolos, mas eu tenho caras que eu gostava, cresci ouvindo, por exemplo, cresci ouvindo na Gaúcha o Ranzolin, depois muito mais o Pedro Ernesto durante muito tempo. Cresci ouvindo o Haroldo. Não posso dizer que cresci ouvindo o Gilberto Júnior, mas ouvi o Gilberto antes de Que não, né? trabalhar. Enfim, tem uma galera que a gente cresceu ouvindo e tal, como eu falei, eu e tu somos praticamente da mesma geração e tal. Não tenho, assim, um ídolo, mas tem vários caras que eu sempre gostei de ouvir. O Pedro Ernesto talvez seja o cara que eu mais acompanhei, assim, inclusive no podcast que eu falei pro John, eu descia, não interessa em qual, mas eu descia no estádio para ver jogo de futebol com meu pai, no Passo da Areia, né? Descia no Passo da Areia. Pode ser. E eu gostava de ouvir a transmissão na Rádio Gaúcha desde da trilha da abertura da jornada, que para mim era fantástica. Foi a trilha do Flávio Caras Gomes, repórter na Rádio Guaíba, quando o Flávio Caras Gomes foi para Gaúcha, ele levou essa trilha. É, Ele não ia ser mais usado. sensacional, assim, eu gostava de ouvir Muito bom. desde aquele momento, assim, e gostava muito de ouvir o Pedro, sempre gostei muito, assim, mas também o Haroldo, o Orestes de Andrade, para mim um monstro, cara, um monstro, o Orestes, fora que é um cara, Esse é gente um cara finíssima, né, espetacular. eu Tá? conversei poucas vezes com ele, mas às vezes que eu E conversei foi canta pra fantástico. caramba, viu? Uma vez teve um churrasco lá na casa do Geraldo Andrade, em São Leopoldo, e nós sacaneamos o baixinho. O baixinho lá pelas tantas começou a cantar. Eu não me lembro quem estava no violão. O baixinho começou a cantar, fio de cabelo no meu paletó. Rodou no preliminar no domingo. O baixinho canta pra caramba, mas ele é envergonhado. Eu conversei poucas vezes com ele nos estádios, no Beira-Rio, principalmente, que a gente ficava próximo ali e tal, mas é um cara sensacional, para mim, um dos maiores narradores, sem dúvida nenhuma. Mas pra ti, cara, assim, quem é que tu tem algum ídolo? Tu tem um cara que tu te espelhou? Como é que é essa relação pra ti com os outros narradores, assim? Bom, Ranzolin, melhor narrador gaúcho que já existiu. Embora ele é catarinense, mas enfim, o do Rio Grande do Sul foi o melhor cara que eu ouvi. Em termos de rádio brasileiro, melhor que o Ranzolin, só o Osmar Santos, na minha modestíssima opinião. Nos anos 90, início de 2000, eu ouvia muito Haroldo, muito, 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 mas o meu ídolo
Também o Marco Antônio Pereira, que Ah, baita pô, narrador. esqueci. Esse que é chato de falar, né? Esqueci do Marcão, que além de Esquece, tudo é meu brother, né? o próprio Pedro, mas o cara que eu mais gostava de ouvir era o Mário Lima. E eu tive o Ah, prazer de, na Guaíba, trabalhar com o Mário pelas ondas do rádio, não a distância que nos separe. É e uma que é um cara figura simples pra caramba, espetacular. né? Sim, sim, meu chegado, meu chegado. É um cara espetacular. E é isso, eu gosto de ouvir rádio do centro do país. Eu ouvia muito Dirceu Maravilha, na Bandeirantes, na Rua Copa de 98. Lá eu Se me lembro for que eu pro gol, me chama gravava. que eu vou. Pô, me chama que eu vou. Eu gravava naquelas fitas cassete, a Copa do Mundo na Bandeirantes, com o Dirceu narrando os gols do Rivaldo e do Ronaldo. Cara, eu sou um aficionado por rádio. Aficionado. Só não. O único cara. O pessoal acha que eu imito, que não sei o quê, que era o Luiz Roberto Demúcio. Esse eu não ouvi Ah, no rádio, não eu, imito ele pela TV. eu ia te perguntar isso agora, cara. Assim, nas antigas, se utilizava muito bordão, né? O Haroldo é um cara ainda que usa muito bordão nas narrações dele. Eu já não sou muito adepto, assim, para criar esse tipo de coisa. Costumo usar, por exemplo, se for pro Gol Me Chama Que Eu Vou, do Dirceu Maravilha, costumo usar o que passou já era, que quem fala, peguei isso do Sidney Campos, lá do Paraná. Enfim, Essa aí, se eu não estou errado, o Sidney hoje usa, mas era do Lombardi Júnior. bom, Foi nem uma sei, narradora paranaense. mas enfim, como é que é pra ti essa relação? Tu acha que o narrador ele tem que ter muitos bordões? Essa coisa também, alguém usava, eu não vou usar, ou enfim, como é que é pra ti isso? Eu já deixei de usar certas coisas, porque eu digo, pô, o cara lá usa, não vou usar mais. Tu tem muito esse lance do sabe de quem, aí a turma ficou naquela, pegou do Luiz Roberto, mas não, tu usa isso muito, muito tempo e tal. Como é que é Muito esse mais lance? que ele. Cara, eu vou te dizer que eu acho que já teve o tempo dos bordões. O próprio sabe de quem, que faz tanto tempo que eu não narro, mas se o pessoal for pegar os gols que eu narrei dos últimos 4 jogos pela Rádio Caxias, eu não falei mais sabe de quem. E a minha ideia é não falar mais sabe de quem, porque uma coisa que me enche o saco toda vez que o Luiz Roberto narra, alguém me manda uma mensagem dizendo que está me copiando. E eu acho que não está copiando. Pode ser uma feliz coincidência, pode ser que a fonte de inspiração dele seja a mesma que a minha. E teve um narrador em Santos que eu acho que não narra mais, o Edson Calegares, que dizia, e um dia eu disse assim na Guaíba, e falava de vez em quando na Guaíba, e quando vim para cá em Caxias em 2013, eu comecei a falar, sabe de quem? A turma adorava, e principalmente depois de um jogo do Caxias com o Macaé, que foi quando o Caxias fez um gol aos 50 minutos do segundo tempo, ganhou o jogo de 2-1. Eu disse, sabe de quem? É do Grenado Povo. E a turma adorou. E de lá para cá eu não pude mais parar de falar, porque o pessoal me cobra quando eu não falo. Mas eu confesso que acho que os bordões por si só, eles já chocam-se com uma ideia que eu sempre tive, que cada gol é diferente e cada gol merece uma narração diferente. Então, ao mesmo tempo que eu penso isso, eu largo um bordão que acaba sendo repetido em todas as narrações. O único bordão que eu pretendo manter, porque me acompanha desde que eu comecei no rádio, é o pega essa para o repórter, e o do plantão, porque tem que ter, né? O do plantão, do placar, porque é a hora do cara que está na mesa de áudio se atentar que ele tem que rodar a vinheta. E assim mesmo eu mudei, porque Vai que ele quando eu tá no trabalhava na banheiro, Rádio né? Real, exato. Quando eu trabalhava na Rádio Real e na Guaíba era a bola rola no campo, o tempo não para. Na Guaíba o Brasil confere. E aí, de uns tempos para cá, eu disse, cara, tem tanta rádio que entra em rede, até aqui com a Rádio Caxias, na Série C, na Série D. Eu ferro os caras quando eu falo isso. Aí eu peguei e mudei. Como é que é? Marque comigo, torcedor brasileiro, a bola está rolando e o tempo vai passando. Mas é isso aí. Como é que tu falava no real Dois ali? a bola rola no campo, o tempo não para. Na Rádio Real, o Ah, Brasil confere. Era muito longo, não, né? porque eu falo, no campo a bola rola, no relógio o tempo não para, né? Daqui a pouco, pô, tô copiando, o cara nem sabia dessa E aí. o Hernani Campelo que me dizia, Gilberto, como você, o Brasil confere na Rádio Real? Tem que espalhar, não importa. E depois na Guaíba o Brasil confere e virou, aí sim, aí estava certo. Eram 60 e poucas emissoras em rede nos jogos da dupla Grenal, na seleção brasileira, mas eu sempre fui metido. Eu largava o Brasil Confere na Rádio Real. Hoje em dia não tem mais o Brasil Confere.
E de vez em quando eu largo um bordãozinho assim, mas eu pretendo não alimentar mais esses monstrinhos. Um abraço pro grande Paulo Bezarro, tá ligado com a gente? Tem mais 5 minutos de live, PB. Daí tu chegou atrasado, mas vai poder ouvir um pouquinho. 5 minutos ainda? Quer parar agora? A gente para, não tem problema. Eu tenho que tomar um vinho daqui a pouco, né? Te ouvir. Só pra gente encerrar. Agora até me Mentira, não pode ouvir. Até esqueci o que eu ia falar, cara. Puta merda. Não pode falar palavrão, caralho. Não gosto disso. Pode falar, não pode falar na Rádio Caxias. Isso é uma boa, uma boa. Até o Ciro... eu transmitia pela Rádio Web Independente, pô, o nome dizia, né? Independente. É por isso que foi criado, pela independência do conteúdo. E aí vem o Ciro Guedes e propõe uma rede com a Rádio Reconquista de Rivera, que é uma rádio do interior, uma rádio, né, que tem uma pegada religiosa e tal, e aí eu tô lá transmitindo um determinado jogo, eu não vou dizer qual, e eu soltei um vai pra puta que pariu pra um determinado jogador que fez uma monstra de uma cagada, e o Ciro... Ele fez? Foi? Hã? Ele foi? Não, e aí foi pro ar e tal, e aí se indignaram se ele comigo. foi a puta que pariu, você não foi? Sei, ele foi embora, mas eu não sei se ele foi a puta que pariu. Como é que é esse lance do palavrão, Giba? Porque assim, eu confesso, em algumas oportunidades eu já tive que me segurar na Rádio Caxias pra não falar, até porque eu tava acostumado, não assim, coisas mais pesadas, mas daqui a pouco um merda, um bosta, qualquer coisa assim. Tu já soltou algumas coisinhas assim, né? De vez em quando, né? Teve uma que depois eu tive que tive que pedir desculpas pro jogador depois. E até não foi palavrão, mas eu xinguei o Queiroz no Juventude. Ele foi chutar a bola foi desviada da ponta direita para o meio da área. Ele foi chutar uma bola que parecia que ia entrar e ele acabou tirando do gol, pela minha visão. E aí eu disse: o imbecil do Queiroz chutou para fora. No outro dia eu pedi desculpas. No outro dia não, uns 3 dias depois, porque eu tirei folga 2 dias. Mas eu já larguei muita coisa, já chamei o juiz de desgraçado, pipoqueiro de uma fica. Digo que o jogador faz cagada, mas que cagada. E de vez em quando eu me arrependo, porque teve um jogo do Caxias com o 13, que o Caxias começou tocando-lhe o terror no 13, e aí teve um escanteio para o Caxias, eu disse: e esse time do 13 está cagado. E daqui a pouco o Caxias perdeu para o 13 de 3-1, e os caras da Paraíba até hoje me mandam mensagem falando a respeito disso. Então eu tenho tido momentos delicados. Eu me controlo para não falar nada muito chulo, mas de vez em quando um xingamentozinho assim, maroto, de leve, né? Tem que sair. O Luizinho às vezes larga alguma coisa no Campo-Leão também, né? Sim, mas o Luizinho porque é veinho, ele esquece, né? Às vezes ele meteu um fudido no ar, assim, né? Aí já é um ato falho, tenho certeza que ele não queria dizer isso. Agora, tem coisas que o cara já... Eu, em algum momento, vou dizer que o Renato Cajá é o rei da porra toda. Isso aí, a qualquer momento, quando voltar ao futebol, eu vou acabar falando, porque ele é mesmo. Agora, melhor dizendo, ele foi ano passado, esse ano ele não foi tanto assim. A gente vai ter que encerrar já essa live aí, porque daqui a pouco tem que apresentar o Zona Mista, senão o Alessandro Valim vai me mandar embora. Mas rapidinho, Giba, a última aqui de hoje, a gente volta outro dia se tu quiser. Espero que sim. Tu é de Porto Alegre, assim como eu, e a gente cresceu nessa rivalidade dupla Grenal aqui, né, cara? Que é uma doença, né, cara? Eu digo, doença Grenal, assim. E tu começou a trabalhar no meio disso, eu também, a gente na Beira-Rio, Olímpico, Arena, enfim, essa coisa toda. E aí a gente muda pra Caxias, que também tem uma puta de uma rivalidade. Mas tu demorou pra conseguir entender essa coisa da dupla Caju, sacar que essa diferença entre dupla Grenal e dupla Caju, começar a te integrar nas coisas. Eu confesso que eu ainda tô me adaptando nisso aí. Isso aí é com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo. Eu sabia da rivalidade, eu respeitava os clubes, eu já tinha narrado muitos jogos aqui. Eu, quando trabalhei na Guaíba, inclusive, uma das minhas primeiras atribuições foi narrar o Juventude na Série A do Brasileiro. Durante 2, 3 anos eu vinha para cá, ou com o repórter, ou com o Edgar Vaz, que trabalhava aqui como correspondente. Então eu já tinha uma dimensão do que eu estava encarando pela frente. Mas lógico que essa dimensão a gente cria, a gente solidifica com o passar do tempo. Hoje em dia eu brigo pela dupla Caju, principalmente quando dizem que existe outro clássico no interior do Rio Grande do Sul maior que esse, coisa que eu acho que é uma piada. Mas em relação à dupla Grenal, eu sei que tem uma grandeza gigantesca. Agora, dentro
desse mundo que nós vivemos aqui. O Clássico Caju, ele é muito interessante, é muito guerreado, muito pegado. Narrar Caju é um perrengue, porque eu sei que no dia seguinte eu me complico se eu narro a vitória de um time, mas, como diria o filósofo, a gente está na chuva para se queimar, né? E tem gente aí que narra Caju e recebe proposta de emprego, né? É verdade, o Magno foi pra Guaíba depois que ele narrou o único Caju que eu não narrei nos últimos 7 anos. Eu vi esses dias o Nando Gross falando sobre essa história, ele contando essa história. Ele narrou pra caramba mesmo aquele jogo. E se fosse eu, não iria pra Guaíba. Primeiro que eu tava numa fase ruim pra caramba, quase larguei o rádio com problema de voz, treinava todo o jogo sem voz. E o Magno narrou aquele jogo, narrou bem pra caramba e chamou a atenção dos caras. Eles botavam no Concentração da Guaíba alguns flashes da narração na Rádio Caxias. E o Nando fez uma grande contratação. Eu vi ele falando essa história esses dias aí numa live, tá? Giba, valeu aí por ter aceitado o convite. Pra mim foi muito legal a gente fazer essa resenha aí. Vamos marcar outras oportunidades aí. Espero que a galera tenha gostado aí. Valeu. Quando o senhor quiser, é só chamar que nós estaremos aqui a postos. Um grande abraço, se inscrevam no meu canal no YouTube, Giba Narrador. Gilberto tá estouradaço o canal do Gilberto. Não tá estourado nada no meu canal, rapaz. Tchau pra ti, foi um prazer gigantesco. Vai fazer o teu programa.